É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez, a Bíblia no meu dia a dia. Juntos, todos os dias, diante da palavra de Deus, que ilumina o nosso caminho, ilumina o nosso interior, a nossa consciência e nos faz ser melhores. Se nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, com certeza nós seremos melhores para Deus, mas também melhores para o nosso próximo. Eu e você só precisamos de uma coisa: abrir o coração. E abrindo o coração, deixar que a nossa vontade seja transformada naquela que é a vontade de Deus revelada pela sua palavra. Então vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos começar um novo capítulo do livro dos Números. Então pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, para anotar Números, capítulo 14, versículos de 1 a 10. Números, capítulo 14, versículos de 1 a 10. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Então toda a comunidade levantou a voz e começou a gritar, e o povo passou a noite se lamentando. Todos os israelitas murmuravam contra Moisés e Arão. Toda a comunidade lhes dizia: antes tivéssemos morrido no Egito, ou ao menos neste deserto. Por que nos leva o Senhor para essa terra, a fim de cairmos ao fio da espada, e para que nossas mulheres e nossos filhos sejam reduzidos ao cativeiro? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltar para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com o rosto em terra perante toda a comunidade dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que estavam entre os que exploraram a terra, rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos e exploramos é uma terra excelente. Se o Senhor nos quer bem, Ele nos introduzirá nela e nos dará esta terra onde corre leite e mel. De modo algum deveis revoltar-vos contra o Senhor, nem temerá a população dessa terra, nem temer a população dessa terra, pois haveremos de devorá-los como pão. A sua sombra protetora os abandonou, enquanto conosco está o Senhor. Não tenhais medo deles. Mas toda a comunidade ameaçou apedrejá-los. Mas então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Meus irmãos, minhas irmãs, olha, veja bem, o que uma palavra negativa, o que uma visão errada provocou no meio do povo: uma rebelião. Eles se rebelaram contra Moisés e contra Arão. Isso significa que eles se rebelaram contra Deus. Eles estavam ali dizendo que iriam escolher um novo chefe para voltarem para o Egito, de onde Deus lhes tinha tirado em poder de grandes milagres e maravilhosa ação. Eles tinham passado a pé enxuto pelo mar vermelho que se abriu. Eles caminharam no deserto, foram saciados quando tiveram sede. O maná caía do céu. Quando quiseram comer carne, Deus mandou as codornizes, e agora eles estão se rebelando contra o Senhor, que escolheu Moisés, o homem mais humilde da face da terra, para liderá-los. As palavras negativas de todos aqueles 10 homens foram mais fortes do que as palavras de Calebe e de Josué. Moisés e Arão caem prostrados com o rosto por terra, porque sabem da gravidade daquela atitude e adoram ao Deus que os escolheu para estar à frente daquele povo. É importante que eu e você entendamos isso. Nós precisamos acreditar, e acreditar até o fim, que Deus está conosco, que Deus conduz todas as coisas, que a providência divina, ela conduz todas as realidades da nossa vida, da nossa existência. Nós precisamos nos abandonar em Deus, confiar no nosso Pai do céu, confiar que Ele tem poder, autoridade,
força para dar a vitória a cada um de nós diante das lutas que nós travamos. Esse povo é um sinal para mim e para você, de que nós não podemos ceder espaço no nosso coração para a dúvida, para o negativismo, para o pessimismo. Nós temos que enxergar Deus como Ele é, soberano. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós não podemos ceder espaço. Veja só, eles queriam pegar em pedras, até mesmo para agredir Moisés, Arão. O nível de rebelião chegou ao máximo. Será que, olhando para a nossa vida hoje, nós não temos que também nos questionar se realmente nós temos confiado, nos abandonado, acreditado na divina providência? Eu não sei o que você está vivendo, ainda que seja um drama imenso. Eu não sei qual é o drama, qual é a luta, qual é o problema, mas eu conheço o Deus que fala conosco na palavra. Eu conheço o Deus que nos fortalece quando nós estamos fracos. Eu conheço o Deus que nos dá a vitória quando parece que nós nunca a conquistaremos. Esse Deus era conhecido por Josué e por Calebe. Eles rasgam as vestes, olha só. Eles rasgam as vestes. Eles vão dizer, não é, a comunidade dos israelitas, eles vão afirmar para eles: a terra que percorremos espionando é uma terra excepcionalmente boa. No versículo 7, o versículo 8 agora. Se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar nela e nos dará esta terra, onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, não tenhais medo do povo dessa terra, pois haveremos de devorá-los como pão. A sombra protetora deles se afastou, enquanto conosco está o Senhor. Não tenhais medo deles. Eu quero dizer para você, a sombra protetora do Senhor está conosco. O poder de Deus está conosco. Se nós estamos com Ele, Ele está conosco. E nós não devemos temer a nada. Não devemos temer o inimigo, não devemos temer as provações, não devemos temer nos momentos de dificuldade. Não temamos as dores, as decepções às quais a gente passa, as provações às quais nós somos submetidos. Não tenha medo. Deus está com você. Veja só, a incredulidade daquele povo transformou a bênção em medo. Deus prometeu a bênção da terra prometida para eles e eles foram dominados pelo medo por causa da incredulidade. A liberdade se tornou peso para eles. E veja só, os profetas de Deus, Moisés, Arão, Josué, Calebe, se transformaram em ameaça. Eles queriam pegar em pedras para apedrejá-los. Gente, olha o nível que a rebelião coloca o coração humano. Nós podemos correr esse risco de nos rebelarmos assim contra Deus, diante de uma dor, diante de uma perda, diante de uma situação grave financeira que às vezes a gente passa, diante de situações difíceis, de calúnias, de perseguição, de provações mesmo, de momentos difíceis que se apresentam diante de nós. Nós também podemos, e por isso nós precisamos guardar o nosso coração com a fé, com a confiança, com o abandono em Deus, com a confiança na divina providência. Nós precisamos proteger a nossa mente, precisamos proteger o nosso coração, para que nós não sejamos esses rebeldes que se rebelam contra Deus. E que aquilo que é promessa, aquilo que é vontade de Deus, se transforme pela incredulidade, a bênção se transforme em medo. Nós não podemos transformar a liberdade em peso. E muitas vezes isso acontece conosco. É preciso crer até o último suspiro, até o último momento. Deus é por nós, Deus está conosco. E nós não devemos temer a nada e nem a ninguém. E muito menos ver os profetas, aqueles que falam a verdade, como ameaça. Mas eles são instrumentos de Deus para nos colocar no caminho certo. Escute a voz dos profetas. Escute a voz da palavra de Deus, falada conosco pela palavra, a Bíblia.
e vamos seguir em frente o caminho que Deus tem para nós. Qual é a mensagem de Deus? Eu quero colocar aqui a palavra de Josué, que vai dizer, né, junto com Caleb, aqui no versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nela, na terra prometida, e nos dará esta terra, onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, nem tenhais medo do povo desta terra, pois haveremos de devorá-los como pão. A sombra protetora deles se afastou, enquanto conosco está o Senhor. Não tenhais medo deles. A minha resposta é, agora eu estou escrevendo aqui, eu vou confiar até o fim. Confie até o fim. Talvez você esteja numa grande luta contra um pecado, um vício. Não desista, confie até o fim. Não se rebele, se submeta a Deus. Acredita que Ele é capaz de te libertar, de te dar a vitória. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Vamos rezar? Senhor, eu escolhi acreditar. Eu escolhi estar do seu lado. Eu escolhi segurar na sua mão. Eu escolhi confiar, me abandonar inteiramente em Ti, na divina providência. E eu sei que o Senhor cuida de cada detalhe. Eu sei que o Senhor está comigo e eu não temerei a nada. Nenhuma provação, nenhuma dificuldade, nada eu temerei, porque o Senhor está comigo e é a sua força que me move. Eu não vou transformar a bênção, Senhor, em medo por causa da incredulidade. O Senhor tem bênção para a minha vida, eu vou acreditar. Eu não vou perder a liberdade de transformá-la num peso, fazendo-me rebelde ao Senhor. Eu quero ser fiel até o fim. E eu vou acreditar na sua palavra. Não vou tê-la como ameaça, mas ela será para mim sustento no caminho do deserto, das provas, das lutas, das guerras que eu enfrentar contra o inimigo e contra o mundo e contra as minhas paixões. Eu sei que eu sairei vencedor, porque Tu estás comigo. Amém. É exatamente esse o processo que nós devemos viver. Um processo de confiança, de abandono. Não sejamos como aquele povo, rebeldes. Não façamos rebelião contra Deus. Pelo contrário, permaneçamos